Voltamos aí e agora o pastor está com a palavra. Então, nós temos aqui, logo no primeiro momento dessa apresentação, o propósito do livro, não é? E aí tem algumas pistas aqui para nós. Pode ser que existam outros propósitos, mas aqui a gente colocou alguns propósitos. Primeiro, como os justos deveriam reagir diante do sofrimento. Nós vamos trabalhar isso aí. E o sofrimento imerecido, no caso, do Jó. Depois nós vamos, uma outra questão do livro é entender o sofrimento das pessoas através do tempo. Ao longo do tempo, por que a gente tem sempre que enfrentar uma dor? Por que a gente tem que sempre enfrentar uma situação adversa? Adversa que nos faz chorar às vezes. Entender também por que pessoas boas, justas, passam por provações. Entender como Deus age de forma perfeita. Deus é perfeito. Conhecer uma das maneiras de Deus responder às demandas da sua criação, sobretudo as demandas do ser humano. Uma outra questão do livro é estudar a arrogância de Satanás. Nós vamos ver essa arrogância de forma mais próxima, entender também essa natureza satânica que muitas vezes ronda a nossa existência. E depois a relação de Deus com a sua criação e o ser humano, a soberba de Jó e a cegueira espiritual angustiante dos seus amigos. Então essa é um pouco da estrutura do livro. Entender também a provação como um teste. A gente vai, ao longo dessas lições, ver, a gente quer fazer uma diferença entre tribulação e provação. Ó, que bacana. Não é? E aí, a provação como um teste. Tem até uma frase aqui que Deus não se vê forçado a dar uma explicação a Jó sobre a sua provação. Ele não é obrigado dar a Jó uma explicação. Este é um caso teste de sua inescrutável sabedoria. Mas não é em sentido fatalista. Mesmo em meio à aflição e ao sofrimento, o crente não precisa saber, olha aí, Denise, por que ele sofre, desde que saiba quem o conduz ao longo da estrada. Então, às vezes, não porque o ser humano tem essa mania, né, pastor? Exatamente. Mas por que eu estou passando? Por que esse fulano está passando isso com fulano? Por que tá... Mas ele é assim, assado. Não é? Por quê? Porque quem sabe é Deus. Então, aí eu quero até dar um adendozinho aqui, que eu gosto muito, vou falar aqui, que eu acho interessante. O pastor Luciano Subirá, que ele fala que ele já tem um caderninho escrito dos porquês, que um dia ele vai, quando ele estiver com Deus, é uma coisa que ele quer chamar Deus para conversar sobre os porquês. Ele não tem livro que tenha tantos porquês igual o livro de Jó, viu? Exatamente. Ali, esse terceiro é o ensino da retribuição em Jó. A gente quer aqui pensar o relacionamento básico entre Deus e a sua criação não se baseia no princípio da retribuição, olha só, mas se baseia no princípio da graça de Deus, Deus nos abençoa de duas formas. Primeiro, baseado na sua soberania, decisão dele. Eu quero abençoar. Exatamente, eu quero abençoar. Isso. E outra coisa, a outra forma é baseado na confiança e obediência a ele. Então tem duas maneiras, não confundir a ação soberana com o retorno
né? Garantido. Isso. Obedecer e confio, logo sou abençoado, caso contrário sou punido. São, às vezes, situações que muitas vezes vai fugir um pouquinho da lógica aqui, né? É porque também, pastor... Porque senão você não consegue entender o livro de Jó se você não pensar que Deus está no controle e muitas vezes até para ensinar Ele permite que alguma coisa ocorra com a nossa vida. Então, a sabedoria do livro de Jó é muito interessante para o momento atual que nós estamos vivendo. E essa palavra que o senhor deu ali, de ação soberana e retorno garantido, eu não posso esperar de fazer algo para Deus me abençoar. Não. Porque aí fica uma coisa, vou usar até a palavra que certa, o interesse, né, pastor? Uma barganha, né? É uma barganha que eu estou fazendo com Deus. Não, eu vou fazer isso, porque... E não é isso que Deus quer pra gente. Não é? Não é verdade, É pastor? verdade, sim. Aí a família e amigos de Jó, a gente vai ver o caso da esposa de Jó e seus amigos, isso nós vamos estudar nas lições. A esposa concorda quando Jó acusa Deus de injusto, ela concorda, capítulo 2, nós vamos ler. E também a questão dos seus amigos, né? Eles sofrem, os amigos de Jó, para eles... Ele está sofrendo. Porque é um pecador, né? Então, Agora, vai dar essa esposa de Jó aí, pastor, a gente tem que ter um carinho com ela. Muito. A gente vai porque trabalhar. a gente tem que trabalhar a sensibilidade da mulher aí também, né, pastor? Muito. Até porque há uma corrente aí de estudiosos que trabalham, né, a questão do grito da mulher de Jó, que eu acho lindo, porque que ela gritou no meio daquela situação adversa, todinha, ela dá um grito e eu... Abandona esse Deus e morre. É um grito, né, de desespero. De desespero, mas que é um grito que a gente precisa analisar e antes da gente tecer qualquer comentário que vá assim denegrir a mulher do Jó, a gente vai tentar entender esse grito no meio dessa realidade toda aí. No meio desse sofrimento todo, porque ele está passando, mas ela está passando junto com ele. Está passando junto com ele. Depois nós vamos ver o princípio da soberana graça de Deus, que é o tema, né, que a gente é apaixonado, a nossa igreja trabalha muito a soberana graça de Deus, né? E que é um tema a partir da Reforma Protestante, a graça, isso é muito legal, muito bom para a gente acompanhar aqui, mas tem aí um breve texto, a ação em nosso favor, mesmo quando não merecemos. Aí nós temos alguns exemplos, lá no capítulo 38 de Jó, até o 41, depois o 42, versículo 7, que a gente chama de embate cósmico, né? Que é quando existe aí um embate entre Deus e Satanás diante de Deus. Satanás também acreditava no princípio da retribuição. Então, ele está dentro dessa linha que havia uma corrente que se há sofrimento, há pecado. Se há sofrimento, sofrimento, maldição, e se há pecado, há maldição. Enfim, mas são temas que a princípio, a gente quer só estudar para você chegar a verdade é que conclusão. Satanás chega para Deus e fala, mas ele faz tudo isso para você, olha o que você faz para ele, olha a vida que você dá para ele. Então, é o princípio da retribuição, né? Exatamente. Ele é assim, por que você dá isso? Exatamente. Então, esses são temas, né, que a gente quer fugir do certo e errado, mas a gente quer trabalhar a ideia da sua reflexão, daquilo que você vai também levar para a sua bagagem espiritual, para a sua fé. A gente quer só mostrar para você os caminhos que esse livro nos propõe. Então é muito interessante. Nós temos um outro slide aqui, que a gente vai trabalhar a astúcia de Satanás e a essência, né, da natureza satânica. Isso é muito interessante no livro de Jó. E vamos ver como que ele se apresenta, como que ele se apresenta diante de Deus, como sua criatura, né? Porque ele não vai lá como algo de bicho papão
né? Mas ele se apresenta também como um ser criado ali, que ele é um dos anjos. O profeta Isaías não falou que caiu uma estrela do céu? Então pode ser que tenha uma relação também. Porque fala o seguinte, que no dia que Satanás faz esse confronto com Deus, não é? Foi o dia que era o dia da apresentação dos anjos perante o Senhor. Exatamente. Então nós temos ali, ele vai também se apresentar lá. E essa característica traz a ideia de dualismo. Então vamos explicar isso também, o que é o dualismo, né? Que está muito presente no capítulo 1 e no capítulo 2. Então leia o capítulo 1 e 2 com muito cuidado, exatamente, com muita meditação, com muito entendimento. Com certeza. Entendeu? Para que você possa aproveitar ao máximo. Então, nesse slide 7, a gente tem o tempo do sofrimento de Jó. Algumas correntes assim, né, de estudiosos, né, baseado até no capítulo 7, e também lá no 29, eles trabalham que foram meses, né, meses. Então a gente tem aí, né, uma duração aí de meses, que a gente depois vai esmiuçar isso melhor, mas a gente precisa entender, né, o tempo, né, de uma provação, o tempo, né, a gente tem até isso, a gente aprendeu o tempo, porque tem gente que sofre, né, e acha que o sofrimento é para uma vida, a gente vai sofrer a vida inteira. Eu acho que o sofrimento ele pode mudar de cena, de situações, né? Não é o mesmo sofrimento a vida inteira. Tem gente que fala assim, eu estou sofrendo, né? 100 anos, 40 anos, mas muda, não quer dizer que a pessoa, às vezes você tem uma dor, então aquela dor passa, você pode ter outra em outro lugar, mas muda, então a gente tem que trabalhar isso, porque tem o tempo da aprovação. Tem um provérbio chinês que até fala o seguinte, que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, está feliz, está vivendo momentos de alegria? Exatamente. Aproveite. Né? Está triste, passando provações, vivendo a dor mais profunda, reflita, entenda, passará, mas dias bons e dias maus sempre voltarão. E nesses meses de sofrimento do Jó, então houve diálogos, né? Alguns ocorreram em lugares fora da casa. Alguém chegou a dizer que até perto do lixo, né, houve diálogo. Porque por causa da... Vamos ver, acho que é um tipo de lepra que Jó teve, né? Ele não poderia ficar dentro da cidade, isso a gente sabe. Exatamente. Então esses diálogos, né, ali, enfim, em lugares até inusitados. Mas o tempo é isso, são meses. Quanto tempo durou o sofrimento do Jó, nós vamos ver na lição, mas a gente adianta para você, foram meses. Aí nós temos a questão de autoria, de data, de contexto literário, enfim. Aí a ideia de data, né, não dá para saber, né? A gente pode às vezes delimitar aqui uma expectativa aí de tempo, mas assim, especificar, os estudiosos também quebram cabeça sobre a data. Mas a gente tem ali, né, a questão do livro. A gente tem segundo os estudiosos, um paralelo com a cultura cananita, os cananeus ali. Então, né, pode ser que Jó, essa personagem, né, do mundo, né, até um mundo não judeu, né, Jó não era exatamente um judeu, né, você sabe, ele não era um judeu, mas pode ser que essa cultura, esse exemplo dessa figura de uma outra cultura, de um outro povo, tenha influenciado significativamente o período patriarcal, né, dentro do Pentateuco que a gente conhece ali. Daí, sobre a autoria, a gente dizer quem escreveu, né, a gente não tem muito, mas a gente sabe que tem uma semelhança ali, quando é com o aramaico, com os fenícios. E aí há um destaque para ser no pós-exílio, né? 500 anos antes de Cristo. Tem essa possibilidade. São hipóteses, não vou dizer a você, nós não podemos afirmar. Mas o Jó não menciona, né, exatamente ali a gente tem algumas curiosidades a partir
do escrito, né? Uhum. Porque Jó, a sua característica literária, ela é um pouco mais voltada para poesia, para prosa. Uhum. Então é uma coisa assim, né? E aí a gente tem esse monte de possibilidades do tempo. Mas eu também acredito no pós-exílico. Você não acredita no tempo lá com Abraão, não? Sim, seria aquele período patriarcal que pode ter sido escrito no pós-exílico. Não, escreveu no pós-exílico, mas aconteceu... Sim, a cronologia depois a gente conversa, mas a ideia é aquele período. Entendi. E o tempo de vida de Jó, aí a gente tem aí muito parecido, quanto tempo ele viveu. Alguém perguntou, será quanto tempo que o Jó viveu, como ele sofreu tanto, será que ele aguentou viver muito? Mas é muito semelhante ao que viveu, né, os patriarcas, como Abraão, né, que aí a gente tem aí uma idade aí, né, de 175 anos, né, o Isaac 180, imagina, o Jacó 147, né, isso é um texto bíblico que vai dizer isso lá, né. A gente crê que, de repente, viveu muito tempo, né? Com certeza. Né? A gente fala 170. Se for no período patriarcal, foi bastante tempo. Na verdade, existe essa possibilidade. Se hoje a pessoa consegue chegar aos 100, 110, outro dia eu vi alguém com 105 anos, quer dizer, então não dá pra gente, apesar de que a expectativa de vida, né, em Israel, né, por causa das guerrilhas, sempre foi ali de 50 até 55 anos. Talvez hoje tenha aumentado um pouco essa estimativa de vida, mas fica nessa... Há um paralelo ali de relacionar o tempo de vida de Jó com os dos patriarcas que a gente conhece. Entendi. E aí a estrutura do livro, ele tem, né, ali o trauma de Jó, que a gente vai né, estudar um pouco sobre isso, né, porque criou trauma mesmo, sofrimento causa trauma, não tem jeito. Dor, né? Dor, angústia. Então no capítulo 3... Como a gente se resolve com esse sofrimento, né? Como se resolve. Então no capítulo 3 do 1, até o 42 e até o 6, no capítulo 6, a gente tem essa situação aí de a gente conhecer um pouco o trauma, né? Depois você tá aí, aquilo que eu já disse, a gente pode dizer que é uma poesia hebraica. Temos 3 ciclos de debates ali dentro do texto, né? Que vai, Jó e seus amigos, vai começar do capítulo 4, vai até o capítulo 31. Ele com a discussão dos amigos. Sim, as suas questões, os amigos questionando, por que, né, você... Querendo achar uma resposta dele, por que ele estava passando por aquela situação toda. E aí vamos chegar, né, à questão aí dos discursos de Eliú, que é um discurso muito interessante, nós vamos ver isso aí, que está lá no capítulo 32 até o capítulo 37. Nós temos 2 discursos, o próprio Deus fala com Jó, no capítulo 38 até o 41, e a gente tem a retratação, né, que seria ali, vamos dizer, a restauração, que está no capítulo 42, nós vamos ver do 1 ao 6. Até onde tem aquele versículo que eu gosto muito dele, que fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, com os meus olhos, te vejo. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus mesmo falando com ele. E aí o triunfo de Jó, que vai do 42, de 7 a 17. Não, de 1 a... não, de 7 a 17, né? A vindicação de Jó, né? A indescrutável soberania de Deus. E aí tem uma repreensão aos amigos de Jó. Então, esse é um livro que a gente... Não é aquela sequência que a gente fez no Neemias, 1, 2, 3, né? A gente vai ter que dar uma parada lá no 10, voltar no 2. Para poder entender. Entender, porque isso é um livro, como é poesia, é uma poesia, uma prosa para você entender. Você tem que ler, reler. Às vezes um detalhezinho num verso muda toda
a expectativa, né? Com Então, certeza. está aí apresentado o livro de Jó, que Deus possa nos ajudar, né, a interpretar para você da melhor maneira possível. Nossa igreja tem um zelo muito grande pela palavra de Deus, a gente quer sempre mostrar ali, né, fatos, como é que se deu e como Deus agiu, né? Como que Deus age. E o que acontece? Esse livro, como eu costumo sempre dizer, né, pastor, a Bíblia está ao nosso alcance porque ela teve um objetivo. Ela tem um objetivo. Deus, até hoje, se a gente tem a disponibilidade de ter uma Bíblia para aprender com exemplos passados, com como Deus agiu com aquele povo lá atrás, não é verdade? Sim. Como aqueles homens, aquelas mulheres de Deus, né? Vamos falar assim, se portaram diante do sofrimento, diante das provas, diante de situações que são situações que a gente vive hoje. Deus deu-nos um manual, né, pastor? Exatamente. Se eu fosse ter que escolher um versículo, a gente fala de versículo-chave do livro, mas isso é uma situação, né? Mas eu acho que, assim, se eu tivesse que escolher, eu iria ficar no capítulo 14, versículos 6 e 7, quando há uma questão ali da árvore. Eu sou encantado com esse texto, quando ele fala que há esperança, né? Para uma árvore que está cortada, né? 14, 6 e 7. Então há esperança realmente para aquele que está ferido. Então, assim, o tema da esperança, ela se aproxima muito, né? Ele se aproxima muito daquilo que nós estamos enfrentando. Eu gostaria de deixar essa mensagem para você que enfrenta essa situação com esperança de que o quadro vai ser revertido, vai ser mudado, né? Então nós vamos crer que há esperança. O Jó vai nos animar, a sua mensagem vai nos trazer essa expectativa, essa fé de que há esperança. Posso ler, pastor? Pode ler, que o Zé está ali dizendo que o nosso tempo acabou, mas dá mais 5 minutos para nós, Zé. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Lindo, né? Demais. Então eu gosto, né? E aí nós vamos, né, cantar um pedacinho de uma música e finalizar com a palavra de oração. Amém. Jesus é a aliança entre você. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para Ele derramar. Oremos. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pela escola dominical, o livro de Jó. O livro de Jó, que a mensagem que esse livro traz para o nosso coração, a mensagem de que Tu és Deus conosco em todo o tempo. O Senhor se manifesta na nossa vida, no tempo da nossa angústia, no tempo da nossa dor. E com sabedoria, Senhor, o Senhor nos ensina a passar por esse momento de trauma, de dificuldade, de medo, de ansiedade, de pavor. O Senhor nos ensina a passar com muita fé, com muita esperança no coração. Se o Senhor faz brotar numa árvore cortada algo de vida, semente, ramo,
o Senhor pode fazer todas as coisas. Por isso que nós não tememos passar pelas dificuldades. Nós confiamos no Senhor, que é o Deus soberano da nossa provisão. Nos abençoe, Pai, ao longo deste domingo, ao longo da semana, e que diante de tudo que se passa, o Senhor possa nos ensinar a confiar na Tua soberana graça. Nós oramos em o nome de Jesus, e que a bênção do Deus que é Pai, que a bênção do Deus Filho e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, com a igreja, com Israel de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Bom domingo. Bom domingo para você e que você se lembre, como Jó, que a gente saiba, o que mais importa é Deus na nossa vida. Amém. Até o próximo domingo. Até lá.